noite a todos, aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. E tem uma coisa muito importante acontecendo, né? Eu já falei pra vocês sabem dos riscos, das consequências disso. Mas agora esse site aqui é um site russo, né, o Sputnik, e ele trouxe a seguinte matéria: os Estados Unidos monitoram relatos de aviões DG da China na zona aérea de defesa de Taiwan. Então assim, isso se trata de um conflito psicológico, tá? É totalmente, por enquanto, né, claro. Começa sempre psicológico. Eu ameaço que vou invadir, mas não invado. Passo com meus caças em cima do território deles para ver o que eles estão fazendo e gerar uma tensão maior, colocar o inimigo em alerta total, gerar medo e um conflito psicológico na população, nos líderes, no próprio exército daquele país. E isso causa essa certa tensão, esse medo, né? Olha só, na terça-feira, dia 31, ontem, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou que os Estados Unidos estão monitorando a entrada de aeronaves chinesas de combate na chamada Zona de Identificação Aérea de Defesa de Taiwan. As declarações de Jean-Pierre ocorreram durante coletiva de imprensa. Apesar da declaração, a secretária não detalhou as ações. Entre aspas, isso é algo que estamos monitorando. Não tenho nenhum comentário sobre isso agora, disse. Mas claramente essas são coisas que estamos de olho. Na segunda, dia 30, o Ministério Nacional de Defesa de Taiwan afirmou que 30 aeronaves militares da China entraram na porção sul da ADIZ, que é a Zona de Identificação Aérea de Defesa, né? Então tá aí, 30 aeronaves de batalha sobrevoaram os céus. Não é o país, a ilha em cima do país de Taiwan. Existem zonas de defesa que são ali, o entorno da ilha, partes do mar, pertence a Taiwan. Está sob jurisdição de Taiwan e Taiwan mantém uma distância, uma zona de defesa, de segurança, de monitoramento. E foi nessa região que a China mandou 30 aeronaves ali em cima. Bom, então é uma provocação, né? Pequim considera Taiwan parte inalienável de seu território soberano e se opõe aos contatos oficiais entre a ilha e outras nações. Os Estados Unidos forneceram a Taiwan diversos sistemas de armas e apoiam elementos pró-independência da região. O Ministério das Relações Exteriores da China constantemente afirma que o chamado princípio da China única é a fundação política das relações entre Pequim e Washington. Para a pasta, as violações dos Estados Unidos de suas próprias obrigações nesse sentido ameaçam a cooperação bilateral e colocam em risco a paz e a estabilidade regionais. Esse ministro, quando ele fala isso, né, ele fala assim, olha, o princípio de uma China única é a fundação política das relações entre Pequim e Washington. O que ele está querendo dizer é assim, ó, hoje a relação pacífica que a China e os Estados Unidos têm tem uma linha vermelha. E se os Estados Unidos fizer qualquer fala, ou dizer que reconhecer Taiwan como uma nação independente, ou se meter na política interna, significa que aí entre os dois não há mais a amizade, parte para um campo de animosidade, de conflito direto entre Pequim e Washington. Então, eu já falei para vocês diversas vezes, se isso acontecer, né, naquela região, nós vamos ver que um conflito naquela região, ali é por onde sai 40% de todo o comércio, de tudo que a China vende para o mundo, sai para aquela região do Mar Meridional, do Indo-Pacífico. Imagina que aquilo ficaria bloqueado, porque ali existe não só Taiwan para conflitar com a China, mas existe a Aliança AUKUS, que é uma aliança militar entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, que farão uma linha de defesa, assim como tem o Quad, que é Japão, Índia, Austrália e Estados Unidos. Essas nações vão se unir e bloquear aquele mar, e bloquear a saída da China e atacar a China ali. Então, este conflito vai interromper o comércio. E se vocês acham que está faltando coisa e que as coisas estão caras, se iniciar um conflito naquela região, você pode se preparar, porque o mundo vai colapsar, a economia vai colapsar, a inflação vai disparar, nós vamos ter não só uma recessão, nós vamos ter uma quebra mesmo total do mercado, tá bom? Então toda a atenção para esse cenário, tá bom? Porque nós vamos ver isso se intensificando. Oremos para que, né, a gente não seja danificado, mas que o Senhor nos proteja nisso tudo,
Então se preparem, mantenham em suas casas os estoques necessários e estejam firmes, né? Mantenham as vossas lamparinas cheias de óleo e tenham óleo de reserva. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir. Fiquem todos com Deus.